Boa tarde, vereador Silmara, que preside os trabalhos. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Boa tarde a quem acompanha a sessão aqui do nosso plenário. E boa tarde especial para quem nos acompanha pela TVL e pelas mídias sociais. Senhoras e senhores, eu teria muitos assuntos para falar nessa tarde. Poderia falar da visita do ministro, da barragem de José Boatê, obras e solicitações que chegam no nosso gabinete e que estão sendo atendidas pela Prefeitura. Mas isso aqui pouco importa na tarde de hoje, senhores vereadores. Me perdoem os que tiveram outros temas, mas nada é mais importante do que a paralisação vergonhosa do transporte coletivo na nossa cidade. Uma paralisação absurda feita pelo sindicato aqui na nossa cidade. Nós não podemos virar as costas para a população usuária do transporte coletivo. Eu gostaria de relembrar um pouquinho a memória dos senhores e das senhoras e também de quem acompanha a sessão nessa tarde. É importante fazer essa cronologia, lembrar um pouquinho de outras paralisações que já aconteceram no transporte coletivo, mas nada comparado ao que aconteceu na manhã de hoje. Naquele tempo, eram paralisações que tinham um embasamento e uma necessidade. Coloca lá, por favor, Ari, para relembrar um pouquinho e refrescar a memória da nossa população. Olhem só, isso eram notícias costumeiras nos meios de comunicação de paralisações lá de 2015, que é muito importante lembrar, foram 9 só no ano de 2015. Chegando ao absurdo de dezembro, nós ficarmos 13 dias sem o transporte na nossa cidade. Essa era a situação. Mas por quê? Por falta de pagamento, por falta de 13º, por falta da empresa honrar com seus compromissos. Diferente do que aconteceu hoje. Diferente do que aconteceu hoje, deixando a população nos pontos de ônibus, das 3h40 da manhã às 7 horas. Muitas mulheres em lugares escuros, sem segurança, sem saber o que estava acontecendo. Muitas pessoas sem saber o que estava ocorrendo, esperando o seu ônibus. E é claro, depois de um tempo que o ônibus não passa, essas pessoas começam a buscar informações e os meios de comunicação já começaram a divulgar a paralisação sorrateira, irresponsável, promovida pelo sindicato da nossa cidade. E aí eu vejo algumas falas aqui, culpando a empresa, culpando a prefeitura, mas é importante a gente trazer dados, porque contra fatos não tem argumentos. Esse aqui, senhores e senhoras, é um documento, um ofício, que foi protocolado no CETERB, com a data do dia 30 de julho de 2021. Um ofício do Sinditranscol, assinado pelo seu presidente, o senhor Osnir Schmidt, dizendo de que o sindicato, anunciando, decidiu por unanimidade fazer o estado de greve e que se a empresa, até o dia 10 de agosto, continuasse a não ter a conversa, a não ter o diálogo com o sindicato, aí sim, depois disso, eles estariam predispostos a fazer alguma paralisação. E o que a gente percebeu quando amanheceu hoje? Fizeram justamente o contrário. Fizeram justamente, me perdoem a palavra, para ferrar o usuário do transporte coletivo, para dar todo esse burburinho que está acontecendo. Estão utilizando o usuário de massa de manobra. De massa de manobra. Isso é um absurdo, eu não vou permitir isso. E só para se ter uma noção, o tiro no pé que o sindicato dá ao fazer esse tipo de ações, eu fui buscar uma informação de quantos usuários utilizaram o transporte coletivo ontem, no mesmo horário em que teve a paralisação hoje.
Só para vocês terem ideia, quase 10 mil pessoas utilizaram o transporte coletivo ontem, no mesmo horário em que teve a paralisação hoje. E o que acarreta isso financeiramente? Quase 40 mil reais. Então, minha gente, isso é um tiro no pé que o sindicato dá. Porque essas pessoas que não se utilizaram do transporte coletivo hoje, eles vão perdendo a credibilidade ainda mais do que já é do transporte coletivo. É por isso que o transporte coletivo não consegue mais atingir os números que atingia, vereador Maurício, já lhe conhecendo uma parte. Porque o povo está se utilizando de outros modais de transporte, porque está cansado desse tipo de ladainha que o sindicato faz, de falar uma coisa e fazer outra. Eu concedo uma parte ao nobre vereador Maurício Gol. Com autorização do orador, vereador Maurício Gol. Vereador Alexandre Matias, parabéns por trazer esse tema. É fazer a nossa comunidade de bobo. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu trabalhei no primeiro turno. Eu sei o que é usar o transporte coletivo e hoje foram aguardar o transporte coletivo e não tinha. Só a partir das 7 horas da manhã. Isso é uma vergonha. Parabéns por esse tema. Aí depois, vem nesta casa, pedindo o apoio desta casa, para que aporte recurso para justamente apoiar a categoria do tanto motorista como os cobradores. Então, assim, uma vergonha o que foi feito na cidade de Blumenau para todos os trabalhadores. Parabéns pelo tema. Obrigado, vereador Maurício. Me concede mais 2 minutos para concluir o meu pensamento? Mais 2 minutos, a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Almir. Então, minha gente, nós temos que... Não podemos, enquanto Câmara de Vereadores, enquanto representantes da nossa comunidade, virarmos as costas para esse problema. É por isso que, na tarde de hoje, eu protocolei uma moção de repúdio e compartilhei com cada um dos senhores e das senhoras para aqueles que se sentirem confortável em subscrevê-la. E já de antemão eu peço o voto favorável de cada um de vocês, porque é um absurdo, nós não podemos admitir que situações como essa que nós vivenciamos hoje se repitam aqui na nossa cidade. Nós não podemos nos dar as costas a esse problema, e nós precisamos que a comunidade tenha a ciência de quem é o real responsável por essa paralisação. Gostaria, rapidamente, de também fazer uma menção à participação da Edna Esmeraldino na tarde de hoje, e me senti muito lisonjeado com o presente, né, da APPM a respeito do Agosto Laranja, uma lei que foi proposta pelo vereador professor Gilson e que com certeza teve o meu apoio, o meu voto favorável, porque nós, observando a fala da Edna e mostrando as imagens do quanto é gratificante ver as crianças atendidas pela APPM, ver a notoriedade que o Agosto Laranja dá à questão da mielomeningocele e a visibilidade para nós podermos ajudar cada vez mais crianças que tenham qualquer situação relacionada a isso. Na tarde de hoje seria isso. Pela atenção, meu muito obrigado.